Olá, somos alunos da UC de Ciência Econômica e Contexto Brasileiro e iremos apresentar um pouco do que foi a indústria brasileira de 1940 até 1990, que foi marcado por um grande período de crescimento da indústria. Esse processo pode ser dividido em 3 períodos. Foi impulsionado por uma série de fatores como a Segunda Guerra Mundial, o Plano de Metas de Juscelino Kubitschek e a ditadura militar. O primeiro vai de 1940 até 1945, durante o governo de Getúlio Vargas, que criou as indústrias de base como a CSN, Hidrelétrica do Vale do Rio de São Francisco e a Vale do Rio Doce. E pelos índices, podemos notar um crescimento de 37,7% da produção industrial. Um segundo período que vale destacarmos foi de 1956 até 1961, o governo JK, que ao criar o Plano de Metas, continuou com políticas semelhantes às de Getúlio Vargas, mas se diferenciava na liberdade de capital estrangeiro de investir. Nesse plano, ele identificou setores específicos para impulsionar o crescimento, como energia, transporte, indústria automotiva e produção de aço. Cada setor tinha metas específicas a serem alcançadas e o resultado foi um crescimento de 57%. O terceiro e último período de ascensão da indústria brasileira foi durante a ditadura militar, sob o comando de Ernesto Geisel. Nessa época, ocorreu uma crise internacional do petróleo, e ao invés do governo adotar um plano de austeridade para equilibrar as contas públicas, ele criou o Plano Nacional de Desenvolvimento, que tinha como meta estimular a produção de insumos básicos, energia e bens de capital. Desse modo, a indústria teve um crescimento de 26,7%. Os 3 períodos de crescimento da indústria brasileira foram marcados por uma série de fatores comuns. Em primeiro lugar, o governo brasileiro desempenhou um papel importante, investindo na indústria e criando políticas que estimulavam o seu crescimento. Em segundo lugar, o país vivia um período de crescimento econômico, o que impulsionava a demanda por bens industrializados. Em terceiro lugar, o Brasil dispunha de mão de obra abundante e relativamente barata, o que tornava a indústria brasileira competitiva. O período de 1940 a 1990 foi de grande crescimento para a indústria brasileira. No entanto, esse processo foi interrompido pela crise econômica que o país enfrentou na década de 80. A partir de então, a indústria brasileira começou a declinar e essa tendência se mantém até os dias atuais. Esta crise econômica que o Brasil enfrentou resultou em inflação elevada, o endividamento externo e a instabilidade política contribuíram para a desindustrialização do país e foi o principal fator que levou à queda da indústria brasileira. A crise também teve um impacto negativo na competitividade da indústria brasileira. Os salários reais dos trabalhadores aumentaram, tornando os produtos brasileiros mais caros. Além disso, a abertura econômica do país, que começou na década de 90, permitiu às empresas estrangeiras que investissem no Brasil, trazendo consigo tecnologia e competitividade. Esse declínio da indústria tem um impacto negativo na economia do país, pois é importante gerador de empregos e renda, e sua queda leva ao aumento do desemprego e da pobreza. Além disso, a indústria é um importante exportador, e a sua queda prejudica o saldo comercial do país. O período de 1940 a 1990 foi de grande crescimento para a indústria brasileira. No entanto, esse processo foi interrompido pela crise econômica que o país enfrentou da década de 1980. A partir de então, a indústria brasileira começou a declinar e essa tendência se mantém até os dias atuais. O futuro da indústria brasileira é incerto. O país enfrenta uma série de desafios, como a falta de competitividade, a baixa produtividade e a infraestrutura deficiente. No entanto, o Brasil também possui alguns pontos fortes, como a mão de obra qualificada e a proximidade com os mercados consumidores da América Latina.